Olá, eu sou Ana Amélia Noronha, consultora do SAS Educação, e venho hoje aqui trazer um vídeo informativo sobre algumas ferramentas do portal que vão ajudar na sua gestão de tempo e rotina escolar aqui do Divina Providência. Vamos lá, quais são as ferramentas essenciais nesse momento? Então, no ícone Sala de Aula, a gente tem Estante do Conteúdo, e aí aqui nós teremos todo o material físico de forma digital, sejam livros, recursos, complementos. Então, por exemplo, vou entrar aqui em biologia, só para exemplificar. Então, eu tenho todos os livros e seus respectivos capítulos, né? E aí aqui eu tenho dentro de cada capítulo, eu tenho livro digital, didático. Notem que quando o olhinho está aberto, ele está visível para os alunos, quando está fechado, está oculto para os alunos. Eu tenho ainda toda a parte de recursos, listas de exercícios, né? E os eurecas, ó, que vão no fim de cada capítulo. Tá bom? O que mais que é importante aqui? Em recursos, eu vou ter algumas ferramentas de IA que nos ajudam na gestão de tempo. Uma que é muito importante e que eu acho que pode contribuir bastante com o dia a dia é o plano de aula. Qual a diferença entre usar a IA do portal e usar a IA aberta? Algumas informações são importantes aqui. A IA usada pelo portal é a mesma IA do ChatGPT, que é a IA da OpenAI. Só que é uma IA que já recebeu os comandos, as informações e os dados de base linkados ao nosso material SAS. Né? Então, ela já tem uma pré-curadoria educacional. Então, toda vez que eu der os comandos, ela vai buscar essa informação dentro do nosso material. Como eu uso o plano de aula? Então, pensando em otimizar, em dinamizar e diferenciar, trazer aulas mais interessantes e mais ativas para os nossos alunos, essa ferramenta nos ajuda bastante. Então, por exemplo, eu entro aqui no tagueamento, eu vou escolher, por exemplo, sexto ano, componente curricular, ciências, qual é o capítulo que eu estou usando? Então, vamos lá, sei lá, os movimentos da Terra, e aí eu vou contextualizar a minha aula. Então, quanto mais rico este prompt, mais detalhada e mais próxima do que você imaginou, será a sua aula, né? A sugestão de aula. Eu sempre vou usar esse termo sugestão, porque nada do que está aqui está pronto. Então, sei lá, vamos pirar aqui. Pensando na Copa do Mundo. Sei lá, coloquei aqui um prompt qualquer só para a gente ter uma ideia, vai. Lembrando, quanto mais rico esse prompt, mais detalhado, melhor será, mais próximo do ideal. Duração da aula. Normalmente, anos finais e médio, a gente tem aulas de 50 minutos, né? Eu aconselho sempre o seguinte: se a sua aula é só uma aula de 50 minutos, usa 40, para poder ter 10 minutinhos aí para interagir com esses alunos, poder fazer a sua chamada, enfim. Esse menu de metodologia é bem legal, porque ele te dá 5 opções. Então, a gente tem aulas expositivas, sala de aula invertida, gamificação, aprendizagem colaborativa e estudos de caso. Então, você pode fazer aulas bem diferentes uma da outra. Vamos colocar aqui aprendizagem colaborativa, por exemplo. E característica da turma, não sei a de vocês, mas as minhas normalmente são agitadas e participativas. Ao colocar para gerar, ele vai me montar um esqueleto aí, uma sugestão de aula, toda organizada, inclusive com tempo para cada parte da minha aula. Lembrando, isso não está escrito em pedra. O dono da aula é o professor. Então, o produto final é seu, é de sua responsabilidade. Então vamos lá, ó. Introdução ao tema e objetivos. Então apresente o tema da aula, né?
Explique que cada aula irá explorar a trajetória aparente do Sol, justifique a importância da colaboração, formação de grupos. Então, eu gostaria que vocês explorassem essa ferramenta para ver que legal e o quanto ela pode ajudar na nossa gestão de tempo. Então, olha lá, cada grupo receberá uma série de tarefas, quais serão os materiais usados nessa aula, né? Como que vai ser estruturado o trabalho, como que vai ser compartilhado esses resultados e por aí vai. Síntese e conclusão. Isso para uma aula de aprendizagem colaborativa. Então vamos supor que eu não gostei. Não gostei dessa aula, não era bem o que eu queria. Eu posso melhorar o meu prompt ou eu posso alterar o tipo de metodologia. Então, por exemplo, aqui eu agora quero, vamos ver como que fica na gamificação. E aí eu coloco de novo para gerar. Notem que é muito rápido, em questão de minutos, é muito rapidinho, ó. Se bobear aqui não dá nem um minuto para criar esse plano de aula. Lembrando, você pode alterar, o produto final é seu, tá certo? Então, ó, aproveite para respirar fundo e recarregar as energias. O bom é que ele pensa até na nossa saúde mental, né? Bom, vamos lá, brincadeiras à parte. Então, agora a gente tem aqui uma aula gamificada. Apresentação do desafio e missão, 4 minutos. Então, imagine que vocês são exploradores científicos convocados para a Copa do Mundo 26. As cidades sede ao redor do mundo estão localizadas em diferentes regiões da Terra. E ele vai lançar aqui o desafio. Vai explicar as regras e mecânicas, como vai ser o desenvolvimento da atividade gamificada, como que é a contagem de pontos, debriefing a conexão do conteúdo. Notem que ele linka ao capítulo, ele mostra qual é o recurso que está sendo utilizado e você ainda pode colocar, você pode adicionar um conteúdo, de repente você tem um vídeo, né, uma música, não sei. Então vamos lá, eu adorei essa aula. Ou eu quero mudar alguma coisinha. Copio, vou lá e faço as minhas alterações, ou eu posso só baixar, imprimir e guardar lá no meu acervo. Vamos supor que você fez essa aula e as crianças adoraram, foi super legal. Você quer dar continuidade, quer explorar, aprofundar ainda um pouquinho mais. A gente pode aqui, ó, gerar dinâmicas que conversem com essa aula. Então, são outras atividades que vão conversar com essa aula. Mais uma vez, em questão de minutinhos, essas dinâmicas estarão. Então, dinâmica 1, mapa solar nas sedes da Copa, simulação de sombra no campo de futebol e por aí vai, tá? Gostei dessas, eu posso usá-las ou eu posso gerar ainda outras dinâmicas. Mais uma vez, posso copiar e alterar o que for necessário ou posso apenas baixar e salvar. Além do plano de aula, o que é importante? Dentro disso aqui, a gente ainda tem o assunto contextualizado, que vai te dar microtextos que conversem. Então, pensando ali, a gente estava no 6º ano, no componente de ciências, e o assunto era o quê? Os movimentos da Terra, né? Era movimentos da Terra. E o tema era Copa do Mundo 2026, tá certo? Eu vou gerar aqui pequenos textos que já passaram por uma curadoria pedagógica, que conversam com o assunto a ser explorado. Então, ó, a rotação da Terra e os jogos em diferentes fusos horários, ou translação da Terra e a estação do ano durante a Copa do Mundo, são breves textos que podem contextualizar a sua aula, ou podem encabeçar uma atividade, ou um cabeçalho, enfim. Acho que são ferramentas que podem nos ajudar no dia a dia. Outra coisa que é bastante importante dentro de avaliações, quando eu vou montar as minhas provas, né, e as minhas listas de atividades. Então, entrando em avaliações, a gente vai aqui em banco de questões. Lembrando, esse banco de questões, ele está sendo constantemente alimentado. Na data de hoje, 24 de abril de 26, ele tem 301.913 questões. Como que eu faço? Algumas coisas são bem importantes e valem ser lembradas no uso dessa ferramenta do banco de questões. Então, eu tenho as questões do acervo, que são essas 301.000, e eu posso também colocar as minhas questões. Essas questões, elas são todas tagueadas. Então, ó, anos iniciais, por exemplo,
anos finais. Não, a gente estava nos anos finais, vai. Então a gente vai lá na sexta série. Nós estávamos falando sobre a disciplina de ciências. No capítulo, se não me engano, era o terceiro capítulo, era o 2 aqui, ó. Movimentos da Terra. E aí vamos lá, quando a gente pede para as crianças estudarem, eu uso até aqui o tagueamento. Porque normalmente a gente fala, olha, cai o capítulo tal, não é? E aí, assim, eu não deixo filtrado, porque eu falo assim, por exemplo, se eu tiver uma questão de certo ou errado, para eu transformá-la em discursiva, é muito mais fácil, né? Agora, o nível de dificuldade nos permite o quê? Uma prova mais equilibrada e de acordo com o TRI. Então, a partir deste tagueamento, eu consigo ter uma prova, por exemplo, eu vou obedecer o TRI, ou eu vou fazer 4-4-2, né? 4 fáceis, 4 médias, 2 difíceis, eu não sei. Aí cada um vai seguir o seu critério, mas a gente tem uma ferramenta aí para fazer uma prova mais equilibrada. Notem nesse tagueamento que interessante, porque você vem aqui, ó, com todos os dados da sua questão e mais o seu gabarito. Eu baixaria 2 provas, né? Eu selecionaria as questões e deixaria 2 provas. Uma com o tagueamento, né? E o gabarito para meu controle e arquivo pessoal, e outra sem o tagueamento, ocultaria as tags e sem o gabarito, claro, para as crianças. A partir daqui, ó, então no sexto ano, Ciências, capítulo 2, eu tenho 98 questões que conversam com esse assunto. Eu imagino que dentro de 98 questões, a gente consiga, além de fazer uma prova, fazer também uma lista de exercícios para revisão, de repente uma prova substitutiva. Eu acho que, assim, como eu falo, se você parar e dedicar um pouquinho de tempo, a gente consegue, no mesmo momento, já fazer 3 opções de listas de exercício. Seja prova, revisão, substitutiva, recuperação, enfim. Então, já são questões de diferentes fontes, tá certo? E todas linkadas ao conteúdo. Então, vamos lá, eu separei aqui, selecionei as questões que eu gosto. Vamos supor que você encontrou alguma coisa em desacordo. Por favor, peço encarecidamente, reportem o problema, porque com a colaboração de vocês que a gente vai tornando cada vez mais a plataforma adequada, de acordo e colaborativa. Então, separei lá as minhas questões, eu vou em questões, ele já vai automaticamente distribuir os pontos, né? Mas eu posso sim fazer toda a alteração disso aqui. E aí eu posso baixar e fazer a alteração de algumas coisas que sejam necessárias, ou eu posso só pedir para montar minha prova. É muito legal usar esse banco de questões para montar a prova, porque a partir daí eu consigo usar outras ferramentas. Espero que eu tenha colaborado. Muito obrigada pela atenção e bom trabalho. Vamos fazer uma boa gestão de tempo, hein?